Sejam bem-vindos ao canal Juntinho com a Cacá e neste vídeo quero eu aqui contar para vocês duas experiências que eu tive. A primeira experiência que eu vou contar aqui aconteceu no início do ano de 2019. E neste dia estava eu dentro do ônibus indo trabalhar de 15 às 23. Está eu lá sentada no ônibus e o Senhor me concede uma visão. E nesta visão, o Senhor me mostra o céu e as nuvens. E eu contemplo o céu e as nuvens nesse momento. Aí, de repente, metade do céu com as nuvens branca como a neve. E de repente a outra metade do céu as nuvens se tornam vermelhas como sangue vivo. Então, eu via uma metade do céu com as nuvens brancas como a neve e de repente eu começo a ver a outra metade do céu com as nuvens vermelhas como sangue, carregadas, como se fosse sangue vivo, a cor das nuvens. E nisso, eu pergunto ao Senhor na minha mente o que significava aquilo, aquela visão que Ele estava me mostrando. E eu percebi também que não era coisa boa, né? Porque foi muito nítido o que eu estava vendo. E eu contemplei por alguns momentos aquela visão. E eu perguntava ao Senhor na minha mente o que significava aquela visão. E o Senhor me falou na minha mente: a metade do céu que você está vendo com as nuvens brancas como a neve é o momento que estamos passando agora. Tranquilidade. Mas a outra metade do céu e das nuvens que você está vendo, com a cor como sangue, vermelho, vivo como sangue, significa a lamúria que vai vir sobre a face da terra. E eu disse ao Senhor: lamúria? Mas que tipo de lamúria que vai vir, Senhor? Aí o Senhor me responde: mortes, muita mortes. E nisso, eu ainda continuo a contemplar aquela visão por alguns momentos e depois aquela visão desaparece da minha frente. E quando chega ao final de 2019, começa a pandemia. E acontece tudo que aconteceu, né, nessa pandemia. Muita morte, muita lamúria, muitas percas, muitas coisas ruins que aconteceu durante essa pandemia, né? Pessoas perdendo seus empregos, suas empresas, pessoas perdendo suas casas, famílias sendo destruídas, depressão atingindo muita gente dentro de casa, uma lamúria total, um caos total, que foi real e que a gente atravessou esta fase, que ainda tem resquícios dela, porque não acabou totalmente, mas graças a Deus, né? Parece que está tendo um controle agora disso. Então, essa foi a visão que o Senhor me deu, essa primeira visão que eu queria contar aqui. E no dia 11/7, no dia 11 de julho de 2022, deste ano, bem recente, o Senhor me dá outra visão, mas nesta visão, eu já estava fora do meu corpo. Eu não me vi saindo do meu corpo, mas no ambiente em que eu estava,
que eu estava fora do meu corpo. E senti que não estava, né? Eu sentia o meu corpo leve. Não era esse corpo. Não era esse corpo. Eu sentia muito leve. E nesse lugar onde eu estava, neste ambiente em que eu estava, era um ambiente de paz. Tinha uma claridade muito... Era um ambiente muito claro. Não tinha sol, mas tinha uma claridade muito grande neste ambiente que envolvia todo o ambiente ali. Tinha uma fumaça, tipo uma neblina, mas o ambiente era muito claro, mas uma claridade que não ofuscava minhas vistas e nem machucava minhas vistas, a minha visão. Eu conseguia enxergar perfeitamente. E de repente, eu percebo que eu tinha um caderno e uma caneta nas minhas mãos. E no momento que eu abro esse caderno, um caderno grande, leve, muito leve, a caneta, diferente de tudo que eu vi aqui nessa terra, não era igual. O caderno não era igual a esses cadernos daqui da terra, a caneta também não. Era um material diferente. Aquele caderno, ele era de um tecido, mas esse tecido era de uma qualidade, como que eu posso dizer? Era um tecido de uma alta qualidade que eu nunca vi aqui nessa terra. Era de um tecido firme, reluzente. E na hora que eu abri aquele caderno, emanava brilho de dentro daquele tecido. Emanava um brilho, era um caderno branco, porém emanava um brilho. Era de uma textura de alta qualidade aquele caderno. Não era material de papel, era um material de tecido, mas um tecido que eu não sei explicar, é inexplicável. Eu posso falar mais ou menos como que é esse tecido desse caderno, mas em todas as palavras que eu falar aqui, ainda eu não consigo chegar na forma exata que era aquele caderno, mas eu vou tentar explicar mais ou menos, né, da forma que era. Era um tecido de uma alta qualidade, de uma textura que tinha um brilho que emanava de dentro daquele tecido. Parecia que aquele brilho estava vivo ali naquele tecido. Parecia que tinha vida na cor daquele tecido, que era branco, mas emanava um brilho de dentro desse tecido, um tecido de alta qualidade, que eu nunca vi aqui nessa terra. E eu escrevia bastante nesse caderno. Eu escrevia, só que eu não sabia o que eu estava escrevendo. Eu escrevia bastante, escrevia muito, escrevia muitas palavras nesse caderno, mas eu não sabia o que eu estava escrevendo. É um mistério. E aquele local, aquele ambiente, o tempo todo com aquela claridade maravilhosa, com aquela neblina, parecendo uma fumaça, mas era uma neblina, era tudo muito claro, era um lugar de paz. Eu sentia muita paz ali. Eu sentia uma paz tão plena ali, uma coisa esplêndida. Eu não queria sair dali, eu não queria sair daquele local. Eu sabia que eu estava dentro de uma experiência, eu sabia que eu estava passando ali por uma experiência, que eu estava fora do meu corpo e que eu não queria sair dali, eu não queria sair, era um lugar de paz, era um lugar de calmaria, de tranquilidade.
Eu nunca senti uma paz tão grande como eu senti nesse lugar. É um lugar lindo. Eu não vi ninguém, nenhum ser ali. Só estava eu com esse caderno nas mãos e com essa caneta nas mãos. E eu escrevia, mas não sabia o que eu estava escrevendo. É um mistério. Mas a paz que tinha naquele ambiente, a paz que eu sentia ali, era uma paz inexplicável. É uma paz que eu nunca senti aqui nessa terra. Eu nunca senti uma paz daquela, uma serenidade daquela, uma comunhão tão grande daquela que eu tive naquele local, naquele ambiente. Não era na terra, não era aqui na terra, não era nessa terra que eu tive essa experiência. Era um ambiente, né, igual eu falei, claro, bem claro, não tinha sol, porém tinha uma neblina, mas era um lugar de muita paz, muita calmaria. E eu pensando, meu Deus, não me tira daqui, me deixa ficar aqui. Eu quero ficar aqui, mas que paz, mas que harmonia, mas que paz maravilhosa que eu sentia dentro de mim. Eu não queria sair daquele lugar, mas eu sabia que eu não ia ficar ali, porque eu estava passando por uma experiência. Mas era uma paz tão gostosa, era uma calmaria tão gostosa, era uma paz tão grande, que eu nunca senti na face dessa terra esse tipo de paz que eu sentia ali. Então, eu fiquei por algum tempo ali naquele local, naquele ambiente, sentindo essa paz tão gostosa, essa calmaria tão gostosa, aquela coisa que me envolvia, aquela paz me envolvia. Eu sentia um consolo tão grande. Parecia que eu estava sentindo abraçada ali naquele ambiente. Eu estava sentindo um conforto tão grande naquele ambiente. Eu não queria sair dali. Eu pedi ao Senhor, me deixa ficar aqui. Eu não quero sair daqui. E aquele caderno, volta de novo aquele caderno. Que textura de alta qualidade daquele tecido, daquele caderno. É uma coisa de uma qualidade muito alta, uma coisa fina. É um material que eu jamais vou encontrar um tipo de material daquele tecido. É um tecido, um material de tecido que eu nunca vi aqui nessa terra e jamais vou ver. Emanava brilho. No tecido, emanava brilho no tecido de dentro para fora. E eu escrevia naquele caderno, glória a Deus, aleluia, Jesus. Era uma coisa linda, era um mistério tão lindo, que eu escrevia ali e não entendia o que eu estava escrevendo, era um mistério ali. E eu fiquei um tempo bom ali, mas eu não queria sair dali, eu queria continuar ali, porque eu estava sentindo muita paz, eu estava sentindo muita paz na minha alma, por dentro de mim, eu estava me sentindo plena naquele local, eu estava sentindo uma plenitude total naquele ambiente. Mas, infelizmente, aquela experiência tinha que acabar, né? E eu estou compartilhando esta experiência com vocês aqui hoje. Porque é uma coisa maravilhosa. É uma paz que eu nunca senti na minha vida aqui na Terra. Eu nunca vou sentir uma paz daquela, um conforto daquele que eu senti.
Aquela claridade daquele ambiente me transmitia muita paz. Aquela neblina que tinha ali me transmitia muita paz. Parece que algo me envolvia com amor, muita serenidade. Eu não sei explicar, mas eu sentia muito amor me envolvendo ali, como se estivesse me abraçando. Eu não queria sair dali. Eu não queria. Eu queria ficar ali. Mas eu sei que ali, naquele ambiente, era somente mais um de todos os ambientes que existe nessas dimensões que a gente vai. Porque nesses ambientes, nessas dimensões que a gente vai, é mostrado pra gente só alguma coisa. A gente não vê tudo. A gente não sabe o que está além daquilo ali ainda. Que a gente vai e passa por alguns instantes, por alguns momentos nessas experiências. A gente pensa, poxa vida, a vida não acaba só aqui depois que a gente morre fisicamente. Continua, o espírito é eterno, ele não morre. Mas a gente não sabe o que vem depois disso. É eterno o espírito, mas é só mostrado pra gente alguns locais, alguns lugares que a gente vai, algumas dimensões que a gente vai, mas em definitivo, depois que fim desta vida terrena aqui, há um lugar definitivo para o nosso espírito ficar. Então não sabemos tudo, é nos mostrado só uma partícula de algo que nos cabe ser mostrado. Então, depois da morte física, nós não sabemos o que acontece realmente do outro lado definitivamente. Então devemos nos preparar a cada dia para um dia encontrarmos com Cristo, porque não sabemos se vamos ser arrebatados ou se o Senhor vai nos recolher antes do arrebatamento. Então devemos estar preparados espiritualmente em uma comunhão com Deus, em uma união com o Senhor na nossa vida, sujeitando ao Senhor na nossa vida, sujeitando a Cristo na nossa vida. Porque Deus, ele é tudo de bom nas nossas vidas. Então nos é mostrado só uma parte. Na minha mente eu acho que é só uma partícula de tudo que existe, de tudo que existe, né? Mas eu acho que é só uma partícula que a gente vê de tudo que existe nesses lugares. A gente vê somente uma partícula. Porque eu acho que tem muito mais que isso. Eu acho não, eu tenho certeza. Tem muito mais do que a gente vê, do que a gente imagina. Tem muito mais ainda para a gente ver, para a gente passar depois desta vida aqui. Tem muito mais nessas dimensões do que é nos mostrado. O que nos é mostrado não é tudo, é somente uma partícula daquilo que nos cabe a ser mostrado ali. A gente não sabe o que vem realmente, definitivamente, depois que esse corpo físico desfalece. Então devemos repensar a nossa vida. Tentar fazer o melhor possível daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Tentar viver dentro da palavra do Senhor de conformidade com a vontade dEle. Cada um de nós temos uma missão a cumprir aqui, nessa terra. E cabe a nós tentar fazer
tentar cumprir esta missão de acordo com a vontade do Senhor na nossa vida. E essa pandemia que teve não é tudo. Tem muita coisa ainda para acontecer. Vai acontecer algo ainda vai acontecer um evento muito grande. Devemos nos preparar. Devemos estar preparados para este evento. Eu sei que vai acontecer. O Senhor tem me mostrado muitas coisas. Eu sinto isso. Vai acontecer um evento muito grande ainda. Algo que não esperamos. Vamos nos preparar, vamos orar, vamos estar em comunhão com Deus, vamos estar em comunhão com o Senhor, porque algo grande está para acontecer. Um evento muito grande, uma coisa inesperada está para acontecer. E devemos nos preparar. Devemos estar arraizados em Cristo, arraizados em Deus, para nós podermos suportar o que está por vir. Porque o que está por vir ainda vai ser muito mais do que essa pandemia que houve aqui. Isso abalou muita gente, essa pandemia. Abalou muitas famílias, muitas percas, muito triste. Tivemos muitas percas. Pessoas desempregadas, desabrigadas, perderam empresas, perderam empregos, perderam famílias. Filhos se revoltando contra pai, pais se revoltando contra filhos, esposos se revoltando contra esposas, esposas se revoltando contra esposos. Catástrofe dentro dos lares. O psicológico abalado das pessoas. A depressão atingindo muitas famílias. E muitas famílias dando cabo dos próprios entes queridos. Muitas pessoas dando cabo da própria família dentro de casa. É lamentável. Mas isso foi só o começo. Tem algo para acontecer. E vai acontecer. Eu sinto que vai acontecer. O Senhor tem me mostrado muitas coisas. E dentro de mim eu sinto. Eu estava conversando com uma outra irmã. Essa outra irmã me mandou um áudio. Me falando da visão que ela teve. Parecida com a visão que eu tive. Muito assim, similar à visão que eu tive. E eu dialogando com ela, falando, irmã, tem algo para acontecer. E ela falando comigo também, realmente, minha irmã, um evento muito grande vai acontecer. E devemos estar preparados, porque vai acontecer. Só não sabemos o dia e a hora. Mas não chega nem perto dessa pandemia que teve. Um evento muito grande está para acontecer. Eu sinto isso. Oh, glória a Deus. Vamos estar alerta. Vamos nos preparar. Vamos nos arraizar mais em Deus. Buscar mais o Senhor na nossa vida. Estar mais presente na oração, na consagração. Buscando mais ao Senhor. Tendo mais comunhão com Deus, com Cristo. Vamos tentar fazer a nossa parte. Vamos tentar fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer, da melhor forma possível. Porque um dia vamos ser cobrados.
daquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer e que a gente deixou de fazer por negligência. Não, vamos fazer. Por mais que seja difícil, peça ao Senhor para te dar forças. Senhor, me dê forças para fazer aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para eu fazer. Me fortalece, me capacita, me orienta, fala comigo. Me dê forças para fazer. Irmãos, o diabo não brinca de ser diabo. O inimigo não brinca de perseguir aqueles que servem ao Senhor. Ele persegue mesmo. Irmãos, vamos nos firmar mais com Deus. Vamos firmar mais a nossa vida em Cristo Jesus. Vamos estar mais atentos, espiritualmente falando. Vamos aprofundar mais a nossa comunhão com o Senhor. Porque uma batalha muito grande está para acontecer. Há um evento muito grande para acontecer. Algo muito grande. Que não chega nem perto dessa pandemia que teve. E que não foi fácil para ninguém. E que não está sendo fácil ainda. Porque essa pandemia não acabou por completo ainda. Mas que o Senhor venha nos dar força. Que o Senhor venha nos dar sabedoria. Que o Senhor venha nos capacitar para estarmos preparados para este evento. E que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe sua família. Cada um de vocês que estão me ouvindo. Que o Senhor alcance o lar de cada um de vocês, levando paz, refrigério, as bênçãos dele sobre a sua vida e a sua família. E que o Senhor venha te dar forças também, para quando chegar este dia, você esteja preparado e preparada para suportar o que está por vir. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.